Olá, bom dia nesse domingo, logo cedo, para que possamos juntos, eu, Ana Cristina, junto com toda a Casa dos Tarefeiros, mais você, possamos juntos estar entrando em conexão através do nosso Evangelho no Lar, para que tenhamos uma semana abençoada e a agradecer por tudo que vivemos. Vamos assim, nessa luz imensa, falar a você que a nossa casa, a Casa dos Tarefeiros da Última Hora, é uma casa de cura e de conscientização. Aqui já consta o nosso endereço e os nossos telefones para que você possa estar ligando e agendando o seu tratamento. Aqui no canal do YouTube temos muitas palestras, temos apometria, desobsessão, palestra da doutora Thaís, nossa psicóloga, onde vamos juntos assim entender um pouquinho o nosso dia a dia. Vamos entender um pouquinho essa criação divina que o nosso mestre, o nosso grande instrutor, Jesus, nos ensinou a amar ao único Deus, esse Deus que é Criador, fonte de amor e de vida, e que dá para nós esta manhã toda uma assistência através dos nossos irmãos e amigos espirituais que já vão colocando em cada canto, onde quer que nós possamos estar, aquelas luzes imensas que vai clareando a tudo e a todos, seja encarnado ou desencarnado, retirando de todo e qualquer cantinho toda a maledicência, as insinuações, a inveja, a doença, retirando os pensamentos negativos e colocando no lugar de tudo isso a simplicidade, a harmonia, a tranquilidade, a serenidade. Vamos assim pedindo já para esse copo com água, para que ele já possa ser projetado, cada gotícula, com aquelas gotinhas salutares que vão trazer para nós muita saúde. E é assim que nós vamos dando por aberto mais um evangelho no dia de hoje. Hoje vamos conversar um pouquinho mais sobre a nossa responsabilidade por tudo aquilo que Deus nos dá e espera de nós. Somos responsáveis por tudo que fazemos, o que falamos e o que pensamos. Se tudo isso vem do nosso eterno Criador, pois somos substância primária e também responsável pela estruturação e pela existência de todas as formas de matéria ou de energia, as quais serão os componentes formadores de todos os seres, em toda a sua extensão da criação em Deus. Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Ele seria, como já aprendemos sobre mônada, a primitiva substância dando todas as outras mônadas sua figuração. Não devemos jamais ignorar que em Deus está a lei que normaliza e é a única, sempre nos manifestando sobre todas as suas formas. A nossa evolução nele se configura na compreensão e motivação para todos os seres, em todos os estágios, é a dimensão da vida que nele existe. À primeira vista, essa informação pode parecer inconcebível, pois nós temos às vezes sentimentos, pensamentos e atitudes que não parecem vir de Deus. Parece-me que Deus, em sua esfera que envolve tudo e a todos, isto é, como conceito, existe além do espaço e cuja superfície está situada no infinito. Deus está no centro e domina toda a nossa mente, corpo e tudo aquilo que nós estamos fazendo. Também existe em cada um o seu ponto. Deus não pode ser definido, porque no infinito ele simplesmente é.
Deus significa existir. Ele é a essência da vida. Tudo que existe é vida, isto é, Deus. E Deus é tudo que existe que é vida. Deus é o ser. E Deus é tudo o que existe, que é vida. Deus é o ser sem atributos e sem limites. Se não fosse assim, como poderíamos ter sentido o possível daquela máxima que Jesus sempre nos ensinou? Em verdade, eu vos declaro, todas as vezes que fizeste isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeste. Vamos assim tentar entender. Os irmãos mais pequeninos que conhecemos são os princípios inteligentes do universo. Ou seja, eles também são matéria-prima do universo. Como podemos nós dar a esses nossos irmãos exemplos de como o preconceito, como o ódio, como a briga, a maledicência, a fofoca e tudo mais que a gente vê aí pelo mundo afora, até mesmo irmãos contra irmãos, matando, agredindo e xingando até muitas vezes sem noção. Muitas vezes nem conhecemos aquele irmão que está à nossa frente, estamos tendo atitudes. Puxa, mas tudo isso vem de Deus? Fica uma pergunta. Vamos parar e repensar. Todos nós, espíritos que somos, espíritos nobres, anseia sempre pelo bem. A verdade até podemos constatar e é absorvida em muitos lugares indiferentes na Terra, pois cada um pensa e age de acordo com a sua doutrina, com a sua religião, com os seus costumes, sem que a criatura tenha notícias até mesmo de uma outra ideia que não seja sua. Porque todas as leis que vêm de Deus, elas vibram em toda parte. E elas são oriundas ao nosso Criador. Portanto, nós atraímos aquilo que nós pensamos e aquilo que fazemos e aquilo que falamos também. O espírito, ele tem que sempre progredir para o bem, pois o bem é imortal. Pois, de acordo com a sua disposição, a sorte que possa você receber em qualquer faixa em que estiver você, o seu espírito, a sua alma. Até mesmo os próprios animais são induzidos ao bem. Quando domados pelo homem, nada perdem dessa indução. A nossa consciência, mesmo ainda sendo pequenininha, grava o que nós fazemos, para que no futuro possamos inspirar por esse condicionamento aquilo que realmente devemos ou não realizar. Assim, também as árvores e as próprias pedras que o homem usa para construção não perdem a sua vibração do bem. Guarda no seio da vida sempre a imprimida pelos homens e a recordação no amanhã. Torna-se o apoio sempre feliz para os novos caminhos que irão seguir. Nada, absolutamente nada se perde. Tudo faz sentido do que nós aprendemos, desde as situações primitivas que nós ainda temos o hábito de fazer, como a mais evolutiva que possa existir no universo.
O que está acontecendo hoje no universo do nosso espírito, de um modo geral, é exatamente o que foi escolhido, selecionado e manifestado no passado, recente ou remoto. Desde o mais pensamento longínquo até a mais elevada ação. Todo o efeito provém de uma causa, ou seja, é somente a lei da justiça ou lei de ação, é a reação cumprindo o seu papel pela qual temos que aprender. Tudo o que existe, vive e se movimenta, o faz em Deus. E todos nós, todos os seres, estamos num movimento único, mergulhados nesse organismo ilimitado, como parte integrante desse nosso Deus tão poderoso. Nós, em espírito, ainda estamos estudando os princípios da função biológica do homem, pois ainda não sabemos grandes coisas que existem no corpo físico. Existe uma plena harmonia com a divindade, isso é fato, quanto ao homem se conscientizar nos seus deveres perante a natureza. A maior maravilha da Terra, em se falando de coisas materiais, é o corpo humano. E o corpo espiritual a ele interligados, para que o espírito se manifeste. E o espírito seria a harmonia de tudo o que existe. Estamos assim contidos em um universo com mais de uma dezena de dimensões que são praticamente catalogadas pela ciência. Até alguns cientistas reconhecem que para compreender todos os componentes da natureza precisam ser admitidos pelo menos 26 dimensões. Em uma dimensão existem infinitos universos. Em cada universo há mais de 100 bilhões de galáxias. Somente uma galáxia contém centenas de bilhões de sistemas solares. Até o momento, nós ainda não compreendemos toda a fisiologia de uma única célula, de bilhões de existentes somente no nosso sistema circulatório. Cada célula vermelha tem mais de 280 milhões de moléculas. Cada molécula se constitui em média de 10 mil átomos, entidades vivas da natureza. Esses, por sua vez, trazem consigo um número incontável de seres menores que compõem o seu mundo. No universo dos infinitamente pequenos, para construirmos um milímetro linear, um ao lado do outro, gastaríamos 10 centilhões desses elementos, sem contar que possuem milionésimas partes. Partindo do geral para o específico em busca de nossas remotas origens, faremos mais uma vez uma pequena reflexão, iniciando em Deus e terminando no Espírito, na tentativa de buscar um entendimento mais amplo da criação em Deus, seus agentes, ou podemos chamar assim de engenheiros. O espírito individualizado é o espírito inteligente do universo. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa toda a doutrina que Jesus nos ensinou. Diante de todas essas reflexões, os meios que temos que analisar do nosso Criador, como uma visão ampliada de novos horizontes a serem descortinados,
Outros campos de pesquisa têm que ser abertos à nossa frente, fornecendo-nos sempre instruções, ferramentas para que possamos ter investigação mais abrangente de como o universo, em miniatura, a imagem e semelhança, fazem parte sempre da sabedoria. Tudo, a forma, o que poderíamos, de certa forma, podemos chamar o corpo de Deus, de modo que ele, olhando para o seu corpo agora, como um corpo íntegro, do mesmo modo como vemos o nosso próprio corpo físico, que arrasta consigo trilhões de células vivas e diferenciadas, formando raças distintas e exercendo diversas funções. Deus é a fonte primária de toda a vida. Estamos todos mergulhados nele, que mantém sempre a harmonia e a vida efetiva de todos os astros que compõem esse grande universo infinito. O fluido cósmico é o plasma divino do Criador, ou até mesmo nesse elemento primordial vibra e vive constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Os arcanjos, que são agentes da criação, os desígnios de todo misericordioso, extraem deste hábito espiritual os celeiros da nossa energia que constrói os sistemas das nossas dimensões. A nossa inteligência gloriosa forma o plasma divino e que converte a todos nós em habitações cósmicas de múltiplas expressões. Portanto, temos que sempre entender que o espírito criado pode formar ou co-criar, mas só Deus é o Criador de toda a eternidade. E é nessa renovação constante da matéria que o espaço e o tempo oferecem campo gigantesco para o nosso grande progresso. Vamos assim imaginar que toda essa estrutura que foi realizada por esses arquitetos, engenheiros do espaço, que equilibra, que harmoniza a energia e movimento, mantendo deste modo magnificantes florestas de estrelas, transportando consigo planetas em trajetos ordenados em órbitas precisas. Há milhões de moradas das mais diversas dimensões, criadas há muito ou recém-organizadas, ou em via de instalações, nas quais a vida é a experiência que une-se sempre vitoriosa. Lendo isto, eu me lembrei que uma vez, Dr. Antônio estava entre nós, assim, conversando com todos, e ele nos fez um grande convite, que todos nós pudéssemos relaxar o mais profundo que pudéssemos, e pudéssemos assim, juntamente com ele, a ir a um determinado local, onde nós poderíamos assim sentir, pelo menos, se conectar com aquele localzinho aonde cada um de nós foi criado. Eu confesso para vocês que não me lembro qual foi a minha visão. Acho que nem tive condições para isso, porque a emoção era muita. Mas a sensação foi única. Num lugar tão escuro, mas que vibrava um amor tão grande. E luzes bem piquititicas, mas pensa, num foco muito piquititiquinho de luz, se fazia naquele local escuro, onde tudo se iluminava.
Mas eram tantos foquinhos de luz, mas tantos que fugia da nossa vista, aonde começava e aonde terminava. Isso me fez relembrar que somos isso, somos a luz de Deus. Pois estamos em Deus, e sendo assim, também somos deuses de um universo em miniatura, em constante transformação. O verbo, que podemos assim falar, habita em nós a nossa carne, ou seja, a nossa partícula, que é o amor substância, se materializa. Podemos assim transmutar, mudar, revelar as nossas transformações incessantes de tudo o que existe, constituído apenas por uma simples partícula, ponderável em um movimento incessante, como uma onda. Em outras palavras, a força imanente em Deus se faz matéria por meio sempre do nosso pensamento e, ao mesmo tempo, estamos presos à nossa consciência. Por isso mesmo, a grande pergunta. Perguntamos para nós mesmos qual seria o nosso papel e a nossa função como indivíduos individualizados, integrantes de tudo e de todos neste contexto, o que significaria a morte do homem velho, que se transformará ao novo ser. Torna-se evidente que todas as dimensões, universos e galáxias aqui já citados, existem outras subdivisões, outros organismos menores, conduzindo-nos sempre em seu corpo ou campo vibracional rumo ao bem. Devemos compreender que Cristo, como a consciência diretora da qual Jesus é um fragmento, assim como a personalidade que ora animamos, constitui um fragmento da consciência espírito que integramos. E assim, meus irmãos, eu espero ter ajudado vocês um pouquinho a entendermos como é grande a nossa responsabilidade de estudarmos e entendermos melhor como somos e para onde fomos. Percebem que existe um campo ainda muito longínquo para que podemos entender a nós mesmos? Mas cabe a nós estudarmos e acreditar e respeitar e ter muita fé. Então, que tudo possa ser feito com simplicidade e harmonia, pedindo sempre toda a harmonia para nós, sabedoria, conscientização, que tenhamos uma semana gloriosa, de muitos aprendizados, abençoando sempre todos aqueles que nos cercam, a esses pequenos mundos que pelo qual ainda nem temos conhecimento, respeitando toda a individualidade de cada um, abençoando sempre o Dr. Antônio, a casa do Dr. Antônio, os tarefeiros e todos aqueles que ali trabalham, e que esta água já seja abençoada. E assim nós vamos nos encontrar na próxima semana para mais um Evangelho. Que assim seja. Graças a Deus.